Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Indo ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Mas é claro, sabemos que muitos nos veem, nos ouvem em diversos horários. Então seja muito bem-vindo sempre, seja qual horário for. Hoje, já para adiantar um pouquinho a vocês, falaremos sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Só para adiantar que vocês possam abrir o evangelho de vocês, aqueles que não têm e nos acompanham pelo YouTube, o texto vai estar abaixo do vídeo, então vocês também poderão nos acompanhar durante a leitura. Esse momento, o momento do Evangelho no Lar, é um momento muito especial para todos os lares, para todos que têm essa prática em sua rotina. É um momento onde recebemos em nossos lares, no ambiente que estivermos fazendo, os nossos amigos espirituais, benfeitores, aqueles que se conectam conosco em toda a nossa jornada, em toda a nossa existência, mas especialmente nesse momento, para nos intuir, nos auxiliar, nos dar um alento, um bálsamo em nossos corações, em nossa rotina, naquele momento em que estivermos. Hoje quem fará a condução sou eu, meu nome é Kátia, estou acompanhada do Daniel e da Márcia, amigos que nos ajudarão aqui a comentar, né? Comentários sobre esse texto que iremos ler. Então a gente espera que atinja a todos de uma forma assim, naquele momento especial, né? Sabemos que nada é por acaso e que esse momento certamente é aquele em que você nos ouvirá e para nós também que estaremos aqui comentando. Para darmos início, vou pedir para a Márcia fazer a nossa prece de abertura, a nossa prece inicial. Então vamos lá. Ok? E assim nós vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, nos ligando mentalmente a toda essa legião do Evangelho, a todos os espíritos que estão conosco, pedindo a proteção de Deus, de Jesus, a Mãe Maria, que nos abençoe e que nos ilumine nesse momento. Que esse Evangelho seja de paz, de amor, que leve em cada lar, em cada lugar que ele irá, que ele estará, que leve a cada um a sua palavra, as vibrações necessárias em cada lugar. Pedimos também um momento especial de vibração a esse planeta, que nesse momento passa por tantas guerras e por tantas dificuldades. Então, assim também vamos elevando o nosso pensamento, elevando a nossa prece a cada uma desses lares que estão em conflito, a esses lugares que nesse momento precisam de tantas vibrações boas, de amor e de paz. Assim pedimos que nos ligamos mentalmente e de coração a toda essa espiritualidade maior. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos à leitura. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes,
e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os, muito frequentemente, a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é por isso que esteja fora de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Bom, pessoal, é um texto que, para mim, ele meio que brilha humildade em todo ele, né? Apesar de aqui se referir aos ricos, com posses, né? E a gente tem que entender que não é nenhum demérito, né? Não é algo que não se possa ser, né, rico em propriedades, né, em bens materiais. O que é importante é a humildade que você carrega no seu ser. Você admitir, né, e eu entendo aí como sendo o símbolo máximo da humildade, de que você admitir que você não sabe tudo, admitir que você tem limitações e saber que você tem que buscar o conhecimento e buscar se melhorar, admitindo que outros podem lhe ajudar, podem te trazer conhecimento, pode te trazer aquilo que você ainda não tem, né? Então eu acho que a humildade é a grande palavra desse texto todo, né? Que vem intitulado por uma bem-aventurança, né? E a gente já ouviu em alguns momentos aí que poderia se perder tudo do Evangelho, mas se fossem preservadas
as bem-aventuranças já seria o suficiente, porque elas contêm tudo, né? Tudo de que nós precisamos ter conhecimento e saber seguir. E aí eu abro aqui para os meus amigos me ajudarem nesses comentários sobre o tema. Vai lá, Dani. O contexto que a gente aprende aqui, pobre de espírito, a gente tem hábito, às vezes, quantas vezes já me falou, aquele ali é um sujeito pobre de espírito. Feliz se ele realmente for. Porque aqui a gente vem entender exatamente que ele está falando de pobreza de espírito, o que quer dizer? É o desapego. Ele está falando do humilde. Humilde é aquele que reconhece que não é dono de tudo, que não sabe tudo, que não tem tudo, que tudo é passageiro nessa vida terrena. Então esse é humilde. Então o pobre de espírito é aquele que não tem desapego. Como dizia numa frase de Emmanuel, né, num certo livro dele, ele dizia: cuide do corpo como se fosse viver eternamente. Cuide da alma como se fosse desencarnar amanhã. E por que esse sentido? Cuide do corpo pelo respeito que você tem, que é o corpo que a gente recebe para as provas e expiações pelas quais temos que passar. Então é o caminho, é o meio, é o veículo. Mas o espírito do quê? Que a hora que você tiver que retornar, nada te prende. Porque quando a gente morre, o que morre? A matéria. Mas o espírito permanece vivo. E quantos a gente não vê por relatos, através de reuniões mediúnicas ou de livros, de espíritos que ficam presos aqui à matéria? Sem sentido, né? Procuram aquilo ainda. Procuram, como ele fala aqui, homens cultos e inteligentes, então a posição que ele tem, e aquilo já não faz mais sentido. Em que pese a gente leva aquilo que a gente é e não o que a gente tem, né? Isso faz parte do quê? Da evolução. Mas não como uma moeda de troca no sentido de eu sou melhor que alguém, eu sei mais que alguém. Não, a humildade deve prevalecer. Né? Humilde é saber, eu sei que não sei tudo, eu sei que você também não sabe tudo, eu sei que você sabe que eu não sei tudo, mas que nós dois juntos podemos aprender muito mais. Sim. Né? Isso faz parte da humildade. Podemos nos ajudar, né? Então, a troca, né? O mútuo, estamos juntos nessa caminhada para a evolução. Mas o que nós somos, nós levamos. Então, se eu sou apegado às coisas que são na matéria, é isso que eu vou continuar buscando depois da morte terrena, né? Da vida terrena. Então, o que permanece para o espírito? A busca por aquilo que não vai fazer mais sentido. Né? Ele não faz mais sentido mais. Então, essa pobreza de espírito é um desafio para nós. Né? E se tivesse que desencarnar amanhã, como seria? O que eu carrego no meu coração. Que é o que eu acho que desse texto aqui, tudo que a gente pode ver é bem isso, né? O que você realmente carrega dentro do seu coração, né? O amor, o afeto, o carinho, o que você pode dar às outras pessoas e oferecer ao mundo com a humildade, então, aquilo que você realmente tem. E em cada momento saber que o conhecimento humano, a inteligência humana, ela vai até um determinado ponto. E ser humilde de admitir que existe uma força maior, existe um Deus, uma superioridade que está sempre, constantemente nos amparando, nos inspirando, e que, por maior que seja o seu conhecimento, como ele diz aqui, sábios, né, doutores, mas além de você, existe um conhecimento superior a isso. E admitir que existe isso, assim, você vai até um limite. A partir daquilo, você é só Deus que ele nos coloca aqui no final, né? Que ele fala a submissão a Deus, né? Mas essa submissão não quer dizer subserviência. Subserviência é aquela humilhação, não é nesse sentido. Não. É o entendimento, a compreensão de que eu posso ser mais, mas eu não sou ainda. Exatamente. Então eu tenho que passar por esse caminho. Deus é mais. Sim. Em que sentido que ele é mais? Sabedoria, de entendimento. Ele está me dando essa condição. Jesus vem ensinar exatamente isso através disso, de interpretação que a gente faz do Evangelho e colocar em prática. Né? O desafio dessa lição, acho que é um divisor de águas, porque, como eu disse, quantos espíritos que depois que saem da matéria, que voltam para a parte espiritual, mas permanecem aqui ainda por conta que não desligaram. E aí o que acontece? O sofrimento é maior por conta disso, né? Dessa
dessa querência, da ganância, de precisar, e já não vai mais. Sim, Esse apego a essas coisas que estão aqui, né? Ou seja, o seu coração, tanto o emocional quanto o racional, ficou só realmente nas coisas terrenas, né? Sim. Na riqueza, no poder, no orgulho, na prepotência, só aqui não se evoluiu, não melhorou o seu coração com relação às coisas que você pode ter além disso. E né? o apego a gente fala também em todas as esferas, né? Não é só no dinheiro, que é mais fácil, que nem ele fala dos homens cultos e inteligentes pela prepotência em razão do cargo que exerce, da função, da autoridade, mas a gente também vê no amor, onde se torna, às vezes, aquele amor se torna doentio a ponto do apego da pessoa possuir a pessoa, né? Não, ela não ama se sentir dona, esse tipo de coisa. Então o apego existe. E aí que a gente mistura. Não, o amor não pesa, o amor ele é sincero, ele é leve, ele caminha junto, ele não é aquele transtorno. É meu, né? Isso, A posse, isso, o poder em cima isso. daquilo, seja o que for, né? Pessoa ou coisa material. Também a referência àquele que é abastado é de que ele pode ser humilde desde que ele reconheça que o que ele possuir, seja bem material, seja em conhecimentos, ele deve a permissão de Deus, né? Sem dúvida. Então, se ele deve a permissão de Deus, ele tem essa humildade de aceitar essa condição e pode levá-la aos demais. Sim, né? Ele pode enriquecer aos que estão ao seu redor, seja em prosperidade, por, sei lá, trabalho, coisas tempo. assim, né? Você pode disponibilizar o tempo. Se às vezes ele não tem. Algo, sim, né? às vezes não precisa. Se ele ter abastado. O próprio Evangelho dá esse exemplo. Se ele é abastado a tal ponto. O Livro dos Espíritos. Se ele é abastado a tal ponto de não precisar do trabalho físico, do trabalho material, vamos dizer assim, que gere renda financeira. Mas ele então tem tempo para disponibilizar de alguma maneira de ajudar, como você falou, trabalha voluntariamente numa escola, trabalho voluntário num centro espírita, alguma coisa assim. Seja qualquer lugar que ele possa dispor disso. Sim. Em função do amor, né? Sim, da humildade. Da humildade, exatamente. Ele sempre tem essa oportunidade. Porque a abundância nenhum falta no outro. Sim. Então, é dessa forma que a gente vai equilibrando. E a humildade e a caridade são irmãs, né? Sim. Então, vão juntas. Caminham sempre juntas, não tem como separar. E aí? Podemos aqui já? Eu acho que deixa para o pessoal agora de casa um pouquinho mais. Sim, essa pobreza de espírito. É sempre enriquecedor. Recebemos comentários, né? Todas as mídias em que a Fraternal está, você pode interagir trazendo sugestões e comentários e faça isso, que sempre enriquece mais o tema, né? Então agora vamos para as nossas vibrações e prece final. Pelo Daniel. Um pensamento elevado, Deus da vida, Pai Celestial, na lição do aprendizado de hoje, da pobreza de espírito que Jesus nos ensina, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade, agradecendo à Mãe Maria pelos ensinos amorosos e caridosos que nos concede diuturnamente. Sentimos-nos envoltos por essa vibração de amor, vibração de serenidade, e que assim permaneçamos não só nesse momento, mas durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, lembrando que a paz, a felicidade não é algo que é buscado fora de nós, mas sim dentro de nós mesmos. Enquanto a busca pela paz, enquanto a busca pela felicidade for externa, a gente só encontra desilusão. Então que pratiquemos, assim como a lição de hoje nos ensina, essa pobreza de espírito, esse treino em relação à humildade, saber que eu posso aprender junto com o outro, lembrar que eu não sei de tudo, lembrar que eu tenho muito a aprender, isso que me faz humilde, e não numa sensação de arrogância, numa sensação de prepotência, que isso são vícios que eu carrego e que eu acho que isso me dá algum benefício, mas é exatamente ao contrário. Então que eu tenha, como Jesus nos ensinou, os olhos de ouvir, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir,
sempre atento em cada situação, em cada momento, para que nessas situações, no meu cotidiano, eu saiba aplicar o exemplo que Jesus me concede, não só nessa lição, mas em tantas outras, sendo humilde, sendo tolerante, relevando muitas das situações e seguindo adiante, lembrando que é necessário cuidar do corpo, cuidar da matéria, então devo também me atentar aos assuntos materiais, mas não única e exclusivamente deles. Lembrar também de uma vida futura, cuidar do meu espírito, da minha alma, como queira dar o nome, mas a importância é alimentar a alma com o Evangelho do Cristo, mas a forma mais eficaz desse alimento é na execução, é na prática do dia a dia, é no contato com os demais, é o meu comportamento que vai dizer o quanto eu estou aplicando a lição do Cristo no meu dia a dia. Então, que a luz do discernimento me seja concedida a todos nós, a todos os momentos, em cada situação, principalmente nos nossos lares, nos ambientes de trabalho, por todos aqueles também, a gente lembra nesse momento, que sofrem por qualquer motivo que seja, que recebam a luz do discernimento, a luz da sabedoria, a luz da serenidade, da tranquilidade, para que sigam adiante, lembrando sempre que estamos sempre amparados por Deus Pai Todo-Poderoso e pelo Mestre Jesus, que sempre nos acompanham, e a espiritualidade amiga, que está sempre pronta a nos auxiliar e nos ajudar a levantar de cada situação e seguir adiante sem reclamar. Por tudo isso, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, e toda a espiritualidade amiga. Que Deus nos acompanhe, que Jesus nos proteja, que Mãe Maria nos ilumine sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, chegamos ao término de mais um Evangelho, um momento tão especial para nós, esperamos que para vocês também, aquele momento que nos dá aquela paz, aquele equilíbrio para nos enfrentarmos mais uma semana aí de desafios diários, né? Então, desejamos que vocês também tenham esse sentimento, também se sintam aquecidos e alimentados, com essa força. Lembrando também das redes sociais, que a Fraternal está presente em todas, e onde o seu comentário, sua sugestão sempre será muito bem-vinda. Agradecemos a vocês, esperamos que tenham uma semana abençoada, cheia de paz, de equilíbrio, e aguardamos vocês na próxima semana. Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.